Bom, então, gente, só mostrando aqui para vocês, né? Como eu falei anteriormente, o meio ele é vermelhinho, tá certo? Então, a Pseudomonas, quando ela cresce, né? Ela cresce na superfície, ficando vermelhinha, e aqui embaixo também fica vermelho, né? Então, é vermelho, vermelho. Bem, a salmonela em cima, né? Ela tem a prevalência da desaminação, deixando básico, então ela fica vermelho também. E embaixo ela fica ácida pela fermentação da glicose. E além da fermentação da glicose, ela tem a produção de H2S, né? Então ela fica pretinha. Bom, e no caso da Escherichia coli, como ela fermenta a lactose, né? Ela vai usar só a lactose e não vai desaminar. Então ela fica amarelo em cima, amarelo embaixo, certo? E ela é uma fermentadora rápida da lactose, né? Então, por essa fermentação ser tão rápida, ela produz muito gás, né? Então, olha só o que acontece, né? O meio de cultura pula pela presença da formação de gás. Então, isso também é característico da Escherichia coli. Tranquilo, né, gente? Então, o que a gente tem que lembrar, né, desse meio? Os agentes seletivos, os agentes diferenciais, né, os nutrientes que têm, as quantidades de açúcares e a cor que cada bactéria fica no meio, né, em cima e embaixo. Pseudomonas vermelho embaixo e em cima, Escherichia coli amarelo embaixo e em cima, a salmonela que é diferente, ela é vermelha em cima e preta embaixo. Tranquilo? Bom, seguindo o diagnóstico da gram-negativa, né, a gente vai ter também o teste da oxidase, né? O teste da oxidase, basicamente, é uma tira reagente. O que é essa tira reagente? Ela tem um substrato que reage com a enzima oxidase. Então, ela é uma enzima. Quando eu esfrego a bactéria nesse papel filtro, que é uma tirinha reagente, se ela tiver enzima oxidase, ela vai reagir com o substrato daqui e vai fazer uma coloração roxa. Se ela não reagir, ela vai fazer uma coloração, não vai ter presença de coloração. Lembrando quais que são oxidases positivas, quais que são oxidases negativas dentro, né, do grupo dos gram-negativos. Oxidase positiva é a Pseudomonas aeruginosa. E oxidase negativa é a Escherichia coli. E a salmonela. Tranquilo, gente? Ok? Bom, então, de noite a gente viu até aqui, né? Então, vamos deixar para a gente ver até aqui também. Tá certo? Ó, vamos fazer uma revisãozinha do que a gente viu. Ó, a gente viu a identificação de Staphylococcus aureus, de Pseudomonas aeruginosa, de Salmonella e Escherichia coli. O que eu tenho que saber? Qual é o meio seletivo de cada um? Qual é o meio que eu utilizo para cada um? Qual que é o seu agente seletivo? Qual que é o seu agente diferencial? Que cor que cada bactéria fica no meio? E também quais são os seus testes de identificação e quais os resultados dos testes de identificação. Tudo bem? E também qual a sua morfologia no grão. O Staphylococcus aureus, ele é, no grão, um coco gram positivo dispostos aos cachos. O meio que a farmacopeia brasileira fala para identificar é o agarmanitol salgado. Quais que são os agentes seletivos do agarmanitol salgado? 7,5% de NaCl. Ele inibe o crescimento de todas as bactérias que não são do gênero Staphylococcus. O agente diferencial é o açúcar mannitol associado ao indicador de pH
vermelho de fenol. Com o crescimento do Staphylococcus aureus, aí no caso ele é seletivo para Staphylococcus aureus, somente o Staphylococcus aureus fermenta o manitol, produzindo ácidos orgânicos, deixando meio ácido e a coloração da colônia quando cresce fica amarela. Então, em agar-manitol, o Staphylococcus aureus cresce de cor amarela, que diferencia dos outros estáfilos dentro do gênero. Tudo bem? Quais são os testes de identificação de estafilococcus? Basicamente, a prova da catalase e a prova da coagulase. A prova da catalase eu uso água oxigenada, esfrego na bactéria, quando ela vai transformar através da presença da enzima catalase, então ela é catalase positiva, ela vai transformar, né, água oxigenada em água e oxigênio. O oxigênio forma uma bolinha que indica que ela é catalase positiva. E por fim, a prova da coagulase. A prova da coagulase, eu coloco soro de coelho, né, ou plasma de coelho, e adiciono a bactéria. A bactéria vai polimerizar fibrinogênio formando fibrina, e aí eu tenho a solidificação do meio. Então, ela é tanto catalase quanto coagulase positiva. Aí nós vamos para as gram-negativas, né? As 3 bacilos gram-negativas. A Pseudomonas, a Pseudomona, a Escherichia coli e a Salmonella. A Pseudomonas, ela cresce no meio indicado pela farmacopeia brasileira, que é o agar cetrimide. O agar cetrimide, ele tem como agente seletivo o cetrimide e como agente diferenciais alguns sais de potássio e sais de magnésio, né? No caso, eu tenho a indução desses sais, o agente seletivo, que é o cetrimide, ele vai inibir o crescimento de todas as bactérias, permitindo o crescimento apenas da Pseudomonas aeruginosa. E os agentes, os sais, né, como agentes diferenciais, eles vão induzir a Pseudomonas aeruginosa a produzir o pigmento piocianina e pioverdina, que vai deixar a colônia num crescimento esverdeado, e quando eu jogo luz ultravioleta, ela produz uma fluorescência verde, certo? Bom, no agar TSI, ela tem uma coloração vermelha, tanto em cima quanto embaixo, certo? E ela é citocromo oxidase positiva. A Escherichia coli, ela cresce no meio McConkey, agar McConkey. O agar McConkey tem como agente seletivo os sais biliares e como agente diferencial a lactose mais o vermelho neutro. Como ela é lactose positiva, ela vai fermentar a lactose e deixar o meio ácido. Pela presença do vermelho neutro, ela vai ficar rosa. Então, o crescimento na morfologia em agar McConkey, a Escherichia coli fica numa coloração rosa. Bom, no agar TSI, ela fermenta a lactose, né, tanto em cima quanto embaixo. E pela presença do vermelho de fenol, ela vai ficar amarela embaixo e amarela em cima. E no teste da oxidase, ela é oxidase negativa. Então, ela vai ficar incolor na tira reagente. E por fim, a salmonela. Segundo a farmacopeia brasileira, a salmonela ela tem que ser isolada em agar XLD. E o agar XLD tem como agente seletivo o desoxicolato de sódio, que inibe o crescimento das bactérias gram-positivas. E como agente diferencial, ela tem o tiosulfato de sódio associado ao sais de ferro. Quando eu tenho a presença do tiosulfato de sódio, a salmonela ela transforma o tiosulfato de sódio em H2S, que por sua vez é precipitado pelos sais de ferro presente no meio de cultura. E aí ela fica numa coloração preta, certo? Então o crescimento lá é preto. No agar TSI, ela vai fermentar a glicose, né? Embaixo e em cima ela vai ter como prevalência a desaminação do aminoácido. Então, pela presença do vermelho de fenol e também do tiosulfato de sódio, ela vai ficar embaixo preta pela produção de H2S e precipitações dos sais de ferros, e em cima ela vai ficar vermelha pela desaminação do aminoácido e a presença do vermelho de fenol, certo?
E na prova da citocromoxidase, ela é oxidase negativa, ficando assim, incolor. Tudo bem, gente? Bom, então, agora, eu queria que vocês fizessem para mim os exercícios que estão lá na plataforma. Vocês fazem para mim, por favor? Né? A gente vai fazer os exercícios. Eu acho que eu posso dar meia hora para vocês fazerem, tá certo? Aí a gente volta, vamos colocar umas 10h15, pode ser? E aí, depois que vocês fizerem, a gente volta aqui no Zoom para corrigir. Pode ser? Tranquilo? Tá lá na parte de frequência, tá, gente? Tá lá na partezinha de frequência, e aí vocês entram lá e não precisa mandar a resposta para mim, é só para vocês treinarem, são exercícios das provas anteriores, tá certo? Aí vocês dão uma olhada, tentem fazer e depois a gente corrige aqui às 10h15, tá bom? Então às 10h15 a gente volta aqui pro Zoom, tá certo? Até!